Então, nós vamos começar pelo rótulo. Aqui, esse fio, por exemplo, Charme, ele é um fio de algodão, 100% algodão, indicado para peças de criança, é bom para fazer amigurumi, roupa de criança, recém-nascido, inclusive. Ele é um fio com Tex 378. A Tex é a quantidade de material feita para fazer o fio, não necessariamente quantos fios tem dentro de cada cordão, mas a quantidade de material para cada fio. Você tem noção da espessura do seu fio através desse número de Tex. As agulhas de tricô de 3 a 4 milímetros e agulhas de crochê 2,5 3 milímetros. Então, a gente vai começar seguindo a instrução com uma agulha de 2,5 milímetros, fazendo correntinha. Para correntinha, a gente começa com um nozinho, que você pode fazer assim. Passa a agulha por cima, dá a volta nela, assim, e dá uma laçada. Isso é um... E aperta para começar. Esse não é ponto, esse é o nó para começar a fazer as correntinhas. E cada correntinha é uma laçada e uma passada. A gente pode fazer esse nó de outras maneiras. Vou repetir. Você pode também fazer na mão. Se você fizer assim, cruza, vai passar esse fio aqui por dentro, como se fosse um nó de forca, tá? Pronto, feito o seu nozinho para começar. São duas maneiras, eu vou fazer a primeira maneira de novo. Foi a que eu aprendi e a que eu uso sempre, mas não tem uma certa e uma errada, tá? Ó, passei por cima, dei a volta, dei a laçada, passei, tá? Apertei para começar. E daqui começa a correntinha. Cada correntinha é uma laçada e uma passada por dentro do fio. Cada nozinho desse a gente chama de correntinha. O ideal é que elas fiquem todas mais ou menos no mesmo tamanho. Você pode, se você apertar muito, ficar apertada demais, não é legal. Se você afrouxar muito, fica muito desigual, também não é legal. O ideal é você manter o ritmo das laçadas sempre igual para a correntinha ficar homogênea. Depois da correntinha, que a gente pode começar a aprender é o ponto baixo, que é o básico do crochê plano, do amigurumi. O ponto baixo você vai usar para bastante peças. Sempre que você faz uma correntinha, uma peça manda você fazer o número de correntinhas. Quando termina as correntinhas que diz na receita, você vai começar uma carreira de pontos baixos, por exemplo. Terminou o número de correntinhas que diz a receita, você sobe uma. Isso é um padrão. For ponto alto, sobe 3. Para começar a fazer. Eu vou subir uma porque eu vou começar a fazer ponto baixo. Então, fiz minhas correntinhas, subi uma. Vou pular essa uma que eu subi e vou começar. Tem gente que pega só a primeira alcinha. Pode ser feito assim. Eu pego as duas. Aqui. Tem duas alcinhas, tá vendo? Por aqui por baixo fica mais visível. Duas alcinhas. E fica uma para baixo. Que cada correntinha são 3 fios que passam. E aqui, para começar, você pode pegar duas ou uma. Eu vou pegar duas. Você dá uma laçada. Deixa a laçada na agulha. Dá outra laçada e tira os dois. Ponto baixo. Vou fazer de novo. Uma laçada, duas laçadas, ponto baixo.
de novo. A minha sugestão é que você faça amostrinhas e monte um caderno de amostrinhas com o nome dos pontos ao lado. Eu fiz isso e me serviu por muito tempo. Depois você nem vai precisar mais olhar o seu caderno, mais consultar amostra nenhuma. E você pode fazer isso com o tempo também, com pontos mais elaborados. E aí é interessante até colocar numa legenda no seu caderno como você fez o ponto, para você depois poder consultar e fazer de novo. Ó, pontos baixos. Terminamos essa carreira de pontos baixos. E você pode praticar ela fazendo as suas amostrinhas. Ou você pode, se você tiver uma linha fina, fazer um suplá retangular. E se você tiver uma linha grossa, fazer um tapete. Todo reto, só subindo e descendo. A segunda carreira do ponto baixo já fica um pouco diferente da correntinha, porque você vira ele e ele faz essas separações aqui. Cada buraquinho desse, separado por uma argolinha, é um ponto. Então, você começa um ponto baixo, sempre aqui. Eu vou fazer mais essa carreira para passar para outro ponto. Olha como é que ele vai ficando. Esse é o ponto baixo em V, que para amigurumi existe o ponto baixo em X, que é o ponto square, que a gente chama também. Vendo? Cada buraquinho é bem fácil de visualizar. É um ponto. Pronto. Agora eu vou fazer com vocês um ponto alto. Nesse vídeo você vai aprender só os básicos. Subiu 3 correntinhas, virou. Agora a gente vai fazer o ponto alto. Se para o ponto baixo você passa a agulha no ponto e laça, no ponto alto, antes de fazer isso, você vai laçar. Laçou o fio, aí sim repete o procedimento do ponto baixo. Passou, laçou, e agora você tem 3 fios na agulha. Vai laçar de novo, tira 2, laçar de novo, tira 2. Ponto alto. Então, como no ponto baixo, primeiro você dá uma laçada, depois você repete o ponto baixo. Passa, laça, puxa. E agora você vai tirar de 2 em 2. Ponto alto. Eu vou repetir no ponto alto até o final da carreirinha da amostrinha. Você pode fazer cada amostrinha de um ponto diferente. Faz pequenos retângulos, todo com o mesmo pontinho. Uma amostrinha de ponto baixo, uma amostrinha de ponto alto. Bota 10 correntinhas e faz 5 carreirinhas. Fica um retângulo que você consegue ver o ponto e fica uma boa amostrinha para você botar no seu caderno. Ponto alto. Agora, vou fazer o ponto alto duplo. O ponto alto duplo, ele é maior. Vou subir 4 correntes. Como o ponto alto, ele vai dar uma laçada. Mas em vez de uma, ele é duplo, então você vai dar 2. E vai lá no ponto e laça o fio e puxa. Em vez de 3, você ficou com 4 fios. E vai tirar de 2 em 2. 2, 3 vezes. Tirou de 2 em 2, olha como ele fica maior. Viu? 2 laçadas para o próximo ponto. Sempre tirando de 2 em 2. 2 laçadas, laça o ponto, puxa. 4 fios. Puxa de 2 em 2. E esse é o ponto alto duplo. Eu vou repetir até o final da carreira. Fica bem mais alto, tá vendo? Bem maior.
O ideal é que você assista o vídeo fazendo junto. Mesmo que de primeira você não consiga acompanhar na mesma velocidade, vai experimentando. Assiste uma vez, depois pega a agulhinha e faz junto. Sua velocidade de tecer vai melhorando cada vez mais. Pronto. 2 de ponto baixo, uma de ponto alto, uma de ponto alto duplo. Nas abreviações é PAD, esse ponto alto duplo. Agora eu vou fazer um que fica entre o ponto baixo e o ponto alto, que é o meio ponto alto. Por que eu deixei ele para fazer agora? Acho que o meio ponto alto só faz sentido quando você entende bem o ponto baixo e o ponto alto. Subi 2 correntes, vou dar uma laçada. Igual ao ponto alto, né? Puxei uma vez e agora, em vez de puxar a cada 2, eu vou puxar os 3 de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. De novo, dei uma laçada, puxei, tiro os 3 de uma vez. Laçada, puxei o ponto, vai tirar os 3 de uma vez. Tá bom? Vamos lá fazer a carreira. Você pode também, para praticar todos os pontos, fazer um suplá, uma carreira de cada ponto, ou 2 ou 4 carreiras. Foi errado. Um erro comum é passar por aqui por dentro do ponto, não é? É aqui no buraquinho, tá? Então, se você fizer um suplá com 2 ou 4 carreiras de cada ponto, você vai estar praticando e no final você vai ter uma peça. Pronto, meio ponto alto. Ponto baixo, ponto alto duplo, meio ponto alto. Quando a gente arremata em crochê plano, a gente faz isso. Faz uma correntinha, puxa e corta. E aí aqui já vai ter um arremate. E uma amostrinha. Para quem tá começando, eu sugiro fazer separado. Uma amostrinha, um retângulo só de pontos baixos, um retângulo só de pontos altos, um retângulo só de meio ponto alto e um retângulo só de ponto alto duplo. Então, aqui você aprendeu correntinha, ponto baixo, ponto alto duplo, meio ponto alto. E por fim, eu vou mostrar para vocês o ponto baixíssimo, que foi o que ficou faltando na sequência aí. A gente vai fazer uma correntinha. Igual às outras e vai fazer o ponto baixíssimo, tá? O ponto baixíssimo é o seguinte. Vou subir uma, mas geralmente nem precisa. Vai começar igual o ponto baixo. Você não vai dar laçada, vai direto com a agulha na malha. Passou no pontinho, eu pego 2 alcinhas, pode ser 1 ou 2. Laçou, puxou. Se você laçar de novo e puxar, é ponto baixo. Se você pegar essa laçada e já puxar direto, ponto baixíssimo. Vou fazer de novo. No próximo ponto, passei o ponto, a agulha pelo ponto, lacei e passei direto. Ponto baixíssimo. Geralmente, ponto baixíssimo serve para você fazer arremate, acabamento. Você não vai ter uma peça inteira de ponto baixíssimo. É só mesmo para você saber como se faz. Puxa direto, tá vendo? De novo.
concluindo aqui no último. Esse é o ponto baixíssimo. E agora eu vou mostrar como é que se faz uma carreira de ponto baixo sem corrente. A gente começou aqui fazendo a correntinha e fez os pontos baixos a partir da correntinha. Eu vou ensinar você a fazer uma carreira de ponto baixo sem começar a corrente, direto no ponto baixo. Ele vai ficar bem parecido com aquela carreira de ponto baixíssimo que a gente acabou de fazer. Olha só, já tenho esse passo a passo em outras peças gravado aí, mas para ficar completa a aula eu vou botar aqui. A ponta do fio, você dá um espaço, vai dar o espaço do triplo do trecho que você quer com correntinha, tá? Por exemplo, quero 3 dedos de correntinhas, de ponto baixo sem correntinha. 3 dedos. Eu vou dar 3 vezes esse espaço. É uma estimativa, tá? Mais ou menos isso. Aí eu venho aqui e começo como se fosse a correntinha. Dou aquele mesmo nozinho aqui no meio. Pronto, como se fosse começar a correntinha aqui no meio do fio. Fica para baixo o fio com a ponta, fica para cima o fio com o novelo. O fio da ponta e o fio do novelo. Você vai passar o fio da ponta por cima da agulha, vai laçar o fio do novelo e puxar. E vai repetir. Laça o fio da ponta, laça o fio do novelo e puxa de uma vez só. Assim. E você vai repetindo isso, formando esse cordãozinho que a gente chama de ponto baixo sem corrente. Você pode passar, ou você pode vir com a agulha laçar assim. E laçar em cima. Laçar assim e laçar em cima. Aí da tua preferência. Pode laçar assim, ou pode passar o fio da ponta, depois laçar o fio do novelo, tá bom? Se você quiser começar a tecer assim, quando você virar do lado avesso, ele tem os mesmos pontos que na primeira carreira de ponto baixo. Então daqui você pode começar a fazer também pontos baixos. Do mesmo jeito, viu? Mas eu quero só mostrar nesse momento esse trecho aqui. Ponto baixo sem corrente. O nome, na verdade, não importa. Importa que você saiba que é um início de trabalho sem fazer correntinha.